Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e falaremos sobre o trabalho no mundo atual. Mas antes de começar a falar de um tema tão importante, tão contemporâneo, quero te convidar a se inscrever no canal do Brasil Escola e deixar o sininho aqui ativado para receber nossas notificações. Porque assim que nós lançarmos uma nova videoaula, você receberá em casa para assistir. Bom, moçada, então, para começar a falar sobre esse tema, um tema tão importante, ao mesmo tempo tão polêmico, né? Acho que todos nós envolvidos no meio dessa relação, trabalho no mundo atual, eu começarei com a ideia que nós temos, obviamente, e acho que de maneira muito clara, uma diferenciação das dinâmicas, das relações de trabalho que nós tínhamos ali para o século XIX e XX. Principalmente o século XX, que marcou, na verdade, o campo da história da industrialização com o Fordismo e o Taylorismo, né? Apesar de que esses resquícios eles não acabam totalmente, eu particularmente sou um defensor da ideia de que as mudanças, né, elas são sempre em longa duração. As mudanças mais abruptas, elas ainda carregam do passado aqueles elementos mais básicos, né? Então não existe uma superação total da ideia de trabalho do século XX, mas há inúmeras diferenças. E essas diferenças estão muito interligadas, principalmente na introdução das novas tecnologias. Tecnologia digital e principalmente os processos claros de informatização do trabalho. É claro que isso também não tira da realidade do trabalho aquilo que era tão comum desde o século XIX, da época da industrialização, que são as formas de exploração da mão de obra, o acúmulo de riqueza, ao mesmo tempo até os processos claros e evidentes assim, de pauperização do trabalho. O trabalho se torna mais paupérrimo, mais dificultoso. Mas, no entanto, com a globalização e principalmente essas novas tecnologias, nós temos um contato das realidades muito mais afloradas, né? Sabemos muito bem da influência direta das realidades culturais de outros países para outros lugares que também demarcam a realidade do trabalho. As imigrações, que fazem, por exemplo, grande parte dos trabalhadores de certas localidades serem trabalhadores de outros países, imigrantes. Olha o caso do Brasil, a quantidade de trabalhadores que nós temos aqui, haitianos, venezuelanos, sírios agora, né, devido à crise na Síria, que se prolonga há alguns anos. Então, pensando nessa globalização, essas novas dinâmicas, nós podemos, inclusive, trazer para o início da aula aqui já um exemplo bem específico. Por que não pensar uma polêmica bem comum que é o tal do home office, que eu acho que tá muita gente falando sobre o assunto, é um tipo novo de trabalho. O que tem por detrás da ideia de trabalhar em casa? Lembrando que trabalho doméstico é diferente do home office. Nós estamos falando agora de um trabalho de característica mais formal, empresarial, dentro de uma residência mesmo, né? Pessoa que não vai à empresa, tipicamente, cumprir aquelas horas de trabalho, mas trabalha em casa. Bom, acho que um ponto a se pensar que isso dinamiza e quebra aquela formalidade do ambiente do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma consequência que muitos pesquisadores têm pensado ultimamente, que é, por exemplo, a falta de diferença, a falta de separação do espaço casa, íntimo, pessoal, do espaço trabalho. Perdendo, inclusive, a autonomia do descanso, o controle das horas trabalhadas e aumentando, com certeza, aí, um grau, eu acho, de excessiva produção intelectual, que pode até gerar consequências graves, né? Como o hiperestresse, como um cansaço muito mais envolvido do que ali naquele local de trabalho. Pensando nesse ponto, nós vamos aqui agora utilizar alguns conceitos analíticos, né? Que podem ser trabalhados para pensar as dinâmicas do trabalho no mundo atual. Um primeiro conceito, que é bastante importante de ser pensado, é o conceito de lumpenproletarização. Esse conceito ele foi utilizado pela filosofia marxista, mas, no entanto, se nós buscarmos lá na obra, né, do Marx mesmo, nós vamos encontrar uma outra expressão. Na verdade, a expressão é exército industrial de reserva, que está ligado à ideia de lumpenproletário. O que é isso, né? O lumpenproletário seria aquela classe marginal, aquele conjunto de classes que estão à margem, né, da sociedade, à margem, inclusive, da dinâmica do trabalho, que são sociedades ou grupos sociais de um processo de pobreza extrema. Se nós buscarmos até mesmo fazer uma referência clássica aqui na literatura, uma obra, né, muito famosa do Victor Hugo, Os Miseráveis, encontramos um personagem, Jean Valjean, que é um dos personagens mais famosos da literatura francesa, justamente porque é uma pessoa que vai ser presa por roubar um pão, extremamente pobre, desempregado, e nunca mais consegue vincular ao mercado de trabalho.
Por que eu faço essa alusão histórica aqui ao século XIX? É justamente porque nós temos visto crescendo nos últimos anos no Brasil, ou até mesmo no mundo de modo geral, um processo, claro, de marginalização das relações de trabalho, que está muito relacionado e muito ligado à ideia da informalidade e da marginalização desses trabalhos agora, como por exemplo ambulantes. Essa lumpenproletarização está muito ligada também ao neoliberalismo, que ataca novamente, com certeza, como diria o David Harvey, as leis trabalhistas. Numa obra chamada A Condição Pós-Moderna, Harvey vai trabalhar com a expressão, ou pelo menos uma ideia dele, de flexibilização das leis de trabalho ou das leis trabalhistas. Que, com certeza, é um processo de ataque fundamental que vem acontecendo nos últimos anos ou décadas contra os direitos já reconhecidos e direitos cristalizados, como, por exemplo, 13º, a estabilidade de emprego, a assinatura de carteira, né, a carteira assinada. A CLT, por exemplo, ela está sempre em debate aqui no Brasil. Há alguns que digam que após a reforma trabalhista que ocorreu nesse ano e no ano passado, nós estamos em um evidente processo de desmonte da consolidação das leis de trabalho. E com certeza, junto a esses conceitos de modo fundamental, podemos até pensar numa outra expressão chamada de uberização do trabalho, ou uberização da vida. O que seria isso, né? Uma dinâmica de pensar como que na realidade contemporânea, essas novas formas de trabalho ligadas a empresas internacionais, a multinacionais inclusive, né, transnacionais, de um trabalho que não tem formalidade. Um trabalho, por exemplo, que está ligado às tecnologias digitais, parece ser aquele trabalho novo, dinâmico, mas ao mesmo tempo hiperexplorador. Estaria ligado então a esses aplicativos, né, tão famosos aí, tanto de transporte de pessoas como transporte de alimentos, e que relacionalmente, se nós pensarmos a forma de trabalho, você tem uma nova forma e principalmente uma dinâmica muito mais frágil. Uma outra expressão, agora trazendo para o caso brasileiro, é um conceito utilizado pelo professor Rui Braga, professor da Universidade de São Paulo, o conceito de precariado. Essa palavra precariado significa proletário precarizado. Por que precário, precarizado? É aquilo que falta. Falta direitos trabalhistas, garantia, segurança de trabalho. É evidente que no século XXI tem crescido, por meio dessa informalidade, das crises econômicas, dos desmontes do Estado, essas formas novas de trabalho sem garantia alguma. Por que precarizado, né? Precarizado porque esses trabalhadores não têm garantias nem mesmo de salários mínimos. Essas empresas se ausentam completamente dessas responsabilidades e largam para esse mercado extremamente voraz e perigoso as realidades, né, de uma espécie de selva de pedra, de competição e do salve-se quem puder. A precarização desse trabalho fica muito evidente também em meio às crises econômicas que, com certeza, empresas demitem em massa e esses trabalhadores têm que sobreviver. E esta sobrevivência não garante nada, mas absolutamente nada de futuro. Pensemos, por exemplo, uma pessoa que está no sinaleiro aí, ó, no sinal, no semáforo, vendendo água. Essa pessoa, por exemplo, ela não tem garantia nem mesmo de um emprego, como se fosse uma coisa básica, como 13º ou até mesmo um salário mínimo. Então, para ela, o corpo é a sua própria empresa, e isso é um perigo danado. Bom, pessoal, então para finalizar, né, depois de ter usado esses conceitos e agora a gente poder, né, estruturar uma conclusão aqui da aula, é preciso pensar uma grande questão. Será que no século XXI precisamos, na verdade, de menos direitos ou novos direitos? Eu particularmente, aí colocando uma posição bem direta, tenho a ideia de que se a dinâmica do trabalho altera, o que não significa que devemos, por exemplo, desmontar os direitos já consolidados, mas pelo menos adaptá-los à nova dinâmica da sociedade, garantindo novos direitos. Isso não significa, por exemplo, flexibilizar, no sentido de que o trabalhador sairá perdendo ou perderá direitos. Mas, por exemplo, em novas formas de trabalho, por exemplo, virtuais, que você não tem ainda uma legalidade sobre, criar esses novos direitos para novas realidades de trabalho. Porque do ponto de vista material, a CLT já garante essa formalidade desses trabalhos. E os trabalhos imateriais? Esses trabalhos imateriais, como esse próprio home office que falamos agora, dos trabalhos mais intelectualizados, também precisamos de direitos, porque também são formas de trabalho, também são formas exploradoras, que também geram consequências se não tem garantias mínimas. Então pensa nisso, novos direitos,
novas realidades de trabalho ou menos direitos? Particularmente, acredito que é muito mais importante constituirmos no século XXI, com essas novas modificações, novos direitos para garantir ao trabalhador a dignidade para exercer a sua atividade. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula sobre o trabalho no mundo atual. Se você gostou, deixa aquela curtidinha aqui para mim, por favor. Não se esqueça também de entrar aqui nos links que estão na descrição do vídeo para aprofundar sobre esse tema. Nos acompanhe nas redes sociais. O Brasil Escola também tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. E eu aguardo vocês aqui no canal na nossa próxima aula. Um grande abraço.